Olá, sejam bem-vindos aí a mais uma entrevista com o especialista aqui no canal da Sintec. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar aí o sininho, assim vocês têm acesso aí a todas as novidades e conteúdos que nós postamos aqui. Eu sou a Stephanie, eu sou médica veterinária, analista técnica de marketing aqui da Sintec, e estou aqui para conversar com a professora Raquel Fukumori, que é médica veterinária formada pela Unisa. Ela também é especialista em clínica médica de pequenos animais pela FMVZ USP, mestre pelo Departamento de Reprodução Animal da FMVZ USP, com ênfase em dosagens hormonais. Atualmente, ela é sócia fundadora em exercício no Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Endocrinologia Veterinária, que é a ABEV, médica veterinária responsável pelo serviço de endocrinologia no Consultório Veterinário Altos da Lapa e Butantan Vet, e professora de clínica de pequenos animais da FMU. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada aí por aceitar o nosso convite, compartilhar seu conhecimento conosco. E a gente está muito feliz de ter você aqui hoje. Para nós começarmos a nossa conversa hoje, eu queria que você contasse aí um pouquinho de como surgiu o seu interesse aí pela área da endocrinologia, se foi na graduação ou depois de formada, como que isso aconteceu? Oi, todo mundo. Obrigada pelo convite, Stephanie. Está sendo uma honra falar aqui para tantas pessoas. Bom, eu falo que, na verdade, a endocrinologia é que me escolheu, não fui eu que escolhi ela, não. O meu primeiro trabalho da graduação já foi um trabalho focado em metabolismo de carboidratos no paciente diabético, né? Um tema super específico para um aluno de segundo ano, que foi quando eu tive esse trabalho, de bioquímica, eu lembro. E, e a partir daí eu fui buscar a informação e aí eu lembro que me recomendaram procurar uma professora, que ela era muito importante naquela área, que é a Márcia Jericó. E aí, desde o segundo ano da faculdade, eu já fui abençoada em ter a companhia dela comigo. Então, eu fui atrás dela e falei assim, professora, eu tenho um trabalho, eu queria saber como que eu faço, não sei o quê. E aí, ela já me deu todas as orientações de tudo que eu poderia fazer. E aí, coincidentemente, todos os trabalhos que acabaram surgindo durante a graduação sempre teve um fundamento ali dentro da endocrinologia. E aí, depois eu fui monitora do grupo de endócrino que tinha na minha universidade, então eu ficava no atendimento só dos pacientes endocrinopatas. E a paixão ela foi surgindo em doses homeopáticas desde o segundo ano. Então, Ai, foi por isso que eu cedo, falo né, que professora? a endocrinologia é que me escolheu, né? Então, eu trabalho com isso, eu sou apaixonada pelos hormônios, por tudo que eles fazem dentro do nosso sistema fisiológico, né? E mesmo nas doenças. Então, eu sou apaixonada por todos eles, todos os hormônios. Então, Ai, foi assim que a endocrinologia chegou para mim. ai, que legal, professora. Parabéns aí pela sua trajetória, viu? Obrigada. É, né? E hoje nós vamos conversar aí um pouquinho sobre a diabetes, né? A diabetes, nesse mês, no dia 14, é celebrado aí o Dia Mundial da Diabetes. É uma data que reforça aí cada vez mais a necessidade da gente falar sobre essa doença, que é super comum, tanto na medicina humana como na clínica aí de pequenos animais também. É uma doença que, apesar de comum, ela pode trazer aí diversos impactos na vida do pet, então a gente muda a rotina do tutor, muda a rotina do paciente, requer aí cuidados aí bem próximos mesmo. Mas afinal, aí para todo mundo entender o que a gente está falando, né, professor, o que que é a diabetes? A gente tem algum tipo de predisposição racial? Tem alguma faixa etária em específico que a gente precisa ter mais atenção aí, falar para os tutores, fazer exames mais periódicos, ter mais atenção em relação a isso? Como que é? Bom, eu acho que a diabetes ela tem um fator muito importante, tanto é que ela tem um dia mundial só para ela, né, de conscientização. É uma das doenças que mais acometem ser humano, né? Acho que junto com a própria obesidade, que é um dos fatores de risco aí que a gente tem para a diabetes em seres humanos também. E ela tem ganhado muita força dentro da veterinária, né? É uma patologia muito comum. Tudo bem que a minha amostra ela é muito viciada, mas a gente tem visto muitos pacientes diabéticos, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas tem muita coisa que vem em decorrência do próprio estilo de vida
que eles adquirem, né, dentro de casa, né, confinados, as dietas que a gente tem hoje disponíveis no mercado, né? Então, para a gente definir aí a diabetes, na verdade, ela é definida pela Sociedade Americana de Diabetes como uma síndrome, né? Ou seja, são várias manifestações clínicas que a gente vai encontrar em cada paciente. Tem pacientes que vão manifestar mais manifestações, tem pacientes que vão manifestar outras manifestações. Então, são alterações sistêmicas, né? Que acometem todo o organismo, decorrente do aumento da glicose, né, do açúcar no sangue, né? Então, é, o açúcar, na verdade, ele é a nossa fonte de energia, e aí ele para de ser utilizado, né, como fonte de energia e fica acumulando lá dentro da corrente sanguínea. E esse aumento da glicose na corrente sanguínea é o que traz várias consequências para a gente. É ele que vai trazer várias alterações clínicas para o nosso paciente, né? Então, é, por definição, a diabetes é isso, né? Essa hiperglicemia, esse aumento do açúcar no sangue. E esse aumento do açúcar no sangue, né, da glicose, ela pode ser tanto porque o meu paciente não tem insulina, então ele não produz mais a insulina, que é a molécula que vai fazer a glicose entrar dentro das células para ser o combustível, né, do nosso organismo, ou ele até produz a insulina, mas essa insulina, por alguma razão, ela não tem um efeito tão eficiente, né? E aí ela não consegue agir direito, né? Então, por definição, é isso. Em relação aos pacientes, a gente pode até ter pacientes bem jovens, então, na verdade, é uma doença que pode acometer qualquer faixa etária, né, tanto do cão quanto do gato, mas ela é mais frequente nos animais mais adulto, idosos, né, é mais uma idade mais avançada ali, para os cães, por volta de 7, 8 anos, né, 7 a 10 anos ali, e para os gatos numa idade um pouco mais avançada, ali por volta de 10, 15 anos também. E a gente tem algumas raças que são mais predispostas a essas alterações, ou hoje não tem, né, nada relacionado a isso? Olha, eu brinco sempre em aula que da diabetes está aí para todo mundo, né? Não tem, não, ela não é, não tem uma, ela engloba qualquer padrão racial, tá? Mas tem algumas raças que a gente sabe que tem uma predisposição maior, né? Eu acho que a gente já conseguiu identificar algumas alterações, inclusive genéticas, em algumas raças, né? Principalmente em países que os cães com raça definida, eles são muito mais propagados, né? Acho que esse padrão é um pouquinho diferente aqui do nosso país, em que a gente tem muitos cães com raça, mas a maior parte deles ainda é sem raça definida, tá? Então, algumas raças como o Beagle, o Golden, o Dash, o Poodle, dentro dos cães, eles são umas raças mais predispostas, tá? E alguns gatos também, como o Sagrado da Birmânia, também, e os siameses são raças mais predispostas dentro da espécie felina. Perfeito. E assim, né, quando a gente fala de sinais clínicos, né, quais os tutores devem ficar mais atentos? Os primeiros que começam a aparecer, que podem ser aí um sinal para, preciso levar o meu pet ao veterinário. Os sinais que os cães apresentam, eles são os mesmos que os gatos ou são diferentes? Tá. Eu brinco em aula que é para os animais, né? Acho que tanto para os animais como para os seres humanos, eu acho que a vantagem que a gente tem é que a gente tem dentro dos seres humanos, então as pessoas já criam uma consciência maior do que é a diabetes, quais são os sintomas, mas eu sempre brinco que são 4 manifestações principais, né? Que é a perda de peso, então são animais que começam a perder peso com muita facilidade, né? E às vezes já é um animal com sobrepeso, e aí para o tutor, às vezes, isso não é tão ruim, né? Perder peso sem fazer nada. Então, a perda de peso é um fator importante, tá? A fome excessiva, então, num primeiro momento, numa primeira fase da doença, né, antes dela virar uma coisa mais complicada, eles sentem muita fome, né? E é uma fome assim.
é uma ansiedade por alimento, né? Então, a gente sabe que tem alguns pacientes que são mais fominhas, que sentem mais fome, né? Mas esses pacientes, eles são pacientes que são mortinhos de fome desde pequeno, ele já tem esse comportamento da infância. E o paciente, quando ele se torna diabético, essa fome, ela é exagerada, né? Então tem animais que começam a revirar lixo, avançam na comida de outro paciente, começa a avançar em dispensa de cozinha. Então são animais que passam, né? Começam a ter uma fome muito mais aguçada. Né, eu brinco que assim, come como se fosse a última refeição da vida dele, né? De ansiedade mesmo. Então, é a perda de peso e a fome exagerada. E aí tem dois outros sintomas que às vezes pode ficar um pouco mais difícil da percepção, né? Que é o beber muita água, né? Então, o ingerir uma quantidade acima, do normal para um paciente de água. Então, a gente pode aí padronizar que seria acima de 100 ml por quilo de peso em 24 horas, né? Então, um cão de 10 quilos, por exemplo, ele beberia igual ou mais do que 1 litro de água por dia, tá? Então, esse é o beber muita água. Tá? Que também é uma outra coisa que a gente tem que diferenciar, que tem alguns cachorros que são mais glutões, assim, né? Tipo, labrador, golden, eles são mais estabanados, então dá sempre a sensação para o tutor de que eles bebem muita água, mas na verdade metade da água já foi para fora, né? Então é porque eles são muito, muito, muito estabanados, né? E o fazer muito xixi também, né? Então produz-se urina em grande quantidade, né? Então não é uma grande quantidade do tipo aquele machinho que vai passear e em toda arvorezinha faz um pouquinho de xixi. Não, são poçonas de xixi. É aquele xixi que está em grande quantidade, né? Várias vezes ao dia. É um xixi que é mais clarinho, que parece que é água mesmo, né? Às vezes o paciente que não está acostumado a fazer, a urinar durante a noite, ele começa a urinar e beber água durante a noite, né? Então, são os 4 sintomas que a gente fala dos 4 P's, né? Clássicos da diabetes, que é a poliúria, que é o beber muita água, não, a poliúria, que é fazer muito xixi, a polidipsia, que é ingerir muita água, a polifagia, que é ter esse apetite exagerado, né? E a perda de peso. Então, são esses os 4 principais sintomas, né, da diabetes, mas a gente sabe que existem outras coisas que podem aparecer às vezes antes do que o próprio sintoma, porque às vezes esses sintomas ficam muito sutis, né? Ou o tutor não tem essa percepção, às vezes é um tutor que mora em casa, que tem gramado, então ele não consegue ter a dimensão do quanto que ele urina, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que moram em casa que tem piscina, então fica difícil para o tutor quantificar quanto de água ele bebe, porque o cão vai lá e bebe água da piscina. Então, outras coisas que podem estar associadas, né? É, a formação de catarata, né? A catarata diabética, porque a catarata diabética é uma coisa que é um açúcar, né, que acaba precipitando lá dentro do cristalino, e aí essa perda de visão, ela é relativamente rápida, né, então, e às vezes em uma semana o cão pode perder a visão, né, e às vezes isso chama muito mais atenção do que perder peso, do que beber água, do que fazer xixi ou de comer um pouco mais. Né? Então, às vezes, a perda de peso, a perda da visão por conta da formação de catarata, ela, ela é uma manifestação clínica que vem às vezes primeiro do que aquelas que a gente falou, né? Isso muito para os cães, né? Os cães fazem muita catarata. E a catarata, ela é variável. Tem cães que manifestam de forma muito rápida e tem cães que ficam a vida inteira diabéticos e vão manifestar muitos anos depois, tá? Então, é uma resposta variável de indivíduo para indivíduo. E outra manifestação que às vezes, né, passa muito despercebido porque ninguém faz essa correlação, gatos,
né? Em gatos a gente tem uma complicação que se chama neuropatia diabética, né? Seres humanos têm muito, então é aquela sensação de formigamento na mão, né? A mão fica dormente, às vezes a perna. E os gatos, eles manifestam como? Eles começam a ter dificuldade, às vezes, de subir em móveis, né? De se locomover. E às vezes ele vai ficar andando como se ele fosse um coelhinho, né? Que é como a gente chama de andar plantígrado. Ele vai andar com a planta do pezinho todo dele encostado no chão, né? E às vezes, pela dificuldade locomotora, né? O tutor leva o paciente para o veterinário, né? E aí, quando a gente vai identificar, na verdade, ele é diabético, não tem nada a ver com problema ortopédico. E aí a gente chega no diagnóstico. Aí, quando a gente vai, né, fazer as nossos questionamentos, a nossa anamnese com mais afinco, aí a gente vê que ele estava bebendo mais água, estava fazendo mais xixi, né? O tutor Emagrecer. começou a trocar a caixinha de areia com mais frequência, e aí ele achou que isso era normal da própria idade ou de alguma variação ali dos gatos, né? Então, os gatos costumam fazer, podem fazer essa neuropatia, né? Antes mesmo, ou, né, é mais perceptível do que aqueles sintomas clássicos. Acho que, no geral, é basicamente isso. Tem outras coisas que a gente pode ter aí, né? Mas aí são coisas mais sutis. Perfeito, professora. E assim, além dessa complicação, né, do gatinho da neuropatia diabética, tem alguma outra complicação que é comum, ou na maioria das vezes está relacionada mais a essa questão mesmo? Então, os cães, a gente brinca que brinca não, né? Eles acabam desenvolvendo uma diabetes que é muito próxima à diabetes tipo 1 do ser humano, né? Que é a diabetes que ele para de produzir insulina, ele não produz mais a insulina. Então, ele vai ser um paciente que vai depender de insulina para o resto da vida, tá? Os gatos, eles, né, é uma raça mais diferenciada, né, mais elitizada. É a parte, né? É um mundo à parte e ele é muito parecido com o ser humano, né? Então, o ser humano a gente fala que desenvolve muito mais diabetes tipo 2, né? Que a diabetes tipo 2 é aquela insulina, é aquela diabetes que ele produz insulina, né? Ele tem capacidade de produzir insulina, mas tem alguma coisa ali que não está deixando ela agir de forma correta, né? E o grande vilão para os gatos é o sobrepeso, é a obesidade, tá? E aí a grande vantagem dos gatos é essa, que é a mesma do ser humano. Se a gente consegue identificar isso de forma precoce, se a gente consegue trabalhar isso de forma precoce, né? Tirar ele desse estado de sobrepeso, de obesidade, fazer um bom acompanhamento de perda de peso, né? A gente consegue, em muitos pacientes, fazer o que a gente chama de quadro de remissão. Ou seja, Legal. ele deixa como se te desse um choque de realidade ali para a insulina e ela volta a funcionar. E aí o paciente não precisa mais de tratamento para a diabetes, né? Ele deixa de precisar de insulina. Então, é uma coisa muito bacana que a gente tem que falar para o tutor, logo que a gente descobre que o gatinho é diabético, porque não é só tratar a diabetes, a gente tem que, em paralelo, descobrir o que está causando isso, né? A diabetes no gato ela é muito mais secundária, né? Muito mais um efeito colateral ali do que no cão, por exemplo. Então, buscar essas possibilidades, né? Fazer um bom programa de perda de peso, para que ele perca peso, né? Muda alguns componentes da dieta que são importantes. É, a gente tem a chance de fazer remissão, né? Então, mas aí ele entra naquele quadro, né? Tipo alcoólatra, ele não está liberado, né? Ele vai ser um alcoólatra para sempre. Ele está só num período em que ele não utiliza álcool, né? É a mesma coisa para o gatinho diabético. Por quê? Porque se ele voltar a ganhar peso,
se a doença de base que ele tiver não estiver sendo tratada de forma correta, a diabetes volta. Que a obesidade é importante essa questão da resistência insulínica, né? Então, Isso, a ela é resistência, um fator aí relacionado a isso. Ai, que legal, bacana. isso mesmo. Assim, hoje, né, a medicina veterinária ela avançou bastante em relação ao que a gente tinha antes, né? Enfim. E existe algum método hoje que o tutor consiga aí fazer essa mensuração da glicemia, acompanhar isso de maneira mais próxima, para, né, enfim, ir ajustando a terapia aí de maneira adequada, em conjunto aí com vocês, com os endocrinologistas também? Tem. A gente é muito abençoado, né? Porque como a diabetes é uma doença aí que acomete grande parte da população humana, então o que é desenvolvido para eles, a gente acaba conseguindo usar também. Então isso tem uma grande valia para a gente, né? Tanto em termos de insulina, né? Então, todos os pacientes a gente precisa. A insulina, ela é a terapia indicada, e aí a gente tem um cardápio enorme de variedades de insulina, né? Então, não existe a melhor insulina para cada paciente, existe a insulina que cada um vai se adaptar melhor, né? Então, a gente tem vários tipos, e aí cada paciente a gente vai testando para ver onde ele se encaixa. Então, a gente tem essa vantagem. E a mesma forma para monitorização, né? Então, a gente pode ensinar, né? Eu gosto de ensinar o tutor a mensurar a glicemia em casa mesmo, né? Para ele não depender da clínica veterinária, para ele não depender de ter que ir toda hora fazer exame, porque levar o paciente para fazer exame também é um fator estressante, e o estresse também é um fator de resistência insulínica, né? Então, eu gosto de ensinar os tutores a mensurar em casa. E aí, a gente pode usar alguns aparelhos, né, que são os mesmos aparelhos que a gente usa para humanos, mas que eles já foram validados, né, para a veterinária. Ou seja, o valor que ele dá lá no aparelhinho, ele é muito próximo da realidade, não vai alterar a nossa conduta terapêutica. Então, porque de aparelhinhos existem vários modelos e marcas e nem todos são validados, né? Então não é qualquer aparelho que a gente pode usar para fazer esse acompanhamento, né? Então a gente ensina, eu gosto de ensinar, né? Não é nenhum bicho de sete cabeças, é, ensinar a usar, e a gente ainda tem hoje um recurso para aqueles tutores que não medem de jeito nenhum, não medem, não fazem a picadinha, né, para ver a glicemia de jeito nenhum, que é um sensor, né, ele chama Libre, que a gente pode usar, e ele lê por aproximação, né, a glicemia, ela é lida por capilaridade, e aí isso facilita muito, né, eu brinco que eu tenho que tomar cuidado, a gente tem que tomar cuidado para quem a gente indica esse tipo de aparelho, porque a pessoa fica viciada, né? E aí ela vai ficar medindo a glicemia o tempo todo e vai querer te mandar a glicemia o tempo todo, né? E a gente não pode ficar mudando a dose da insulina o tempo todo, que nem é na medicina humana. Então a gente precisa de um tempo ali para aquela insulina começar a agir, né, ter o máximo de ação dela para a gente começar a mudar a dose de insulina. E eu acho que no tratamento do paciente diabético, se tem uma coisa que a gente não pode ter, né, e é isso que eu gosto de explicar para todos os meus pacientes, a gente não pode ter pressa, né? É um passo de cada vez. A gente, primeiro, minha primeira missão no paciente diabético é ensinar o tutor a aplicar a insulina. Isso para mim é o primordial. Ele tem que saber aplicar, onde aplicar, como é que puxa na seringuinha, né? Qual a seringa que ele vai usar. Então, essa é a lição número um. Aí, num segundo momento, quando ele já está apto, né, a fazer as aplicações, aí a gente começa a mexer na dieta, né? Porque às vezes mexer na dieta é a parte mais difícil, né? Que a gente vai ter que começar a cortar um monte de coisa. E aí a gente adapta a dieta. Aí, num terceiro passo, a gente ensina a medir a glicemia em casa, né? Num quarto passo, aí a gente vai fazer o ajuste fino da glicemia, né? Dos valores numéricos do paciente diabético.
Então, é um tratamento, primeiro que vai ser a longo prazo, né? Porque é um paciente crônico que vai ser seu ali, se Deus quiser, por muitos anos, né? Então, eu tenho pacientes que acompanharam o meu casamento, acompanharam o nascimento dos meus filhos, né? Então, eles passaram por tudo isso junto Das comigo. fases. Uhum. É, e chega num nível assim que a gente já sabe pequenas nuances daquele paciente, né? Uhum. O paciente me manda a glicemia, eu falo assim, o que que aconteceu essa semana? Que não é normal, né, ter essa discrepância. E aí, não, essa semana a gente foi viajar, ficou com o pai, e aí comeu um pouco mais de besteira, né? E aí a gente entende, né? Aí Então, desregulou um pouquinho, né? aí desregula um pouco. Perfeito. Mas acho que é isso. Perfeito. E, professora, o nosso papel, né, como médicas veterinárias também, então, sempre falar também sobre prevenção, né, então, fazer exames periódicos, aí levar o pet aí anualmente, dependendo da faixa etária, às vezes até semestralmente ao Uhum. veterinário, e acompanhar aí, né, porque a diabetes, apesar de ser bastante coisa aí que a gente precisa fazer, ela tem tratamento, tem acompanhamento, tem aí profissionais maravilhosos, assim como você, da endocrinologia veterinária, que estão aí com tudo de mais moderno que a gente tem aí, e como você falou, a gente já tem muita coisa legal aí para fazer, para manejar esse paciente, então perfeito. Professora, assim, te agradeço muito a sua disponibilidade, seu carinho aí de falar com a gente. A Sintec também agradece muito, eu pessoalmente também agradeço muito a sua disponibilidade. E assim, é, agradeço mesmo de coração todo esse tempo, esse conhecimento compartilhado aqui com a gente. Eu que agradeço, Stephanie. Foi um prazer, adorei o convite, né? Fico meio tensa, porque falar em público sempre é um desafio. Mas agradeço de coração pelo convite, e pela lembrança. Obrigada. Pessoal, esperamos que vocês tenham gostado também. Não esqueçam de compartilhar esse conteúdo aí com o máximo de tutores que vocês puderem. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal também. Até a próxima!